A escolha do novo presidente americano está se aproximando e com essa aproximação também vem aí um raio-x da sociedade americana. O que fica mais exposto nesse momento? O que fica mais exposto para a gente é a polarização da sociedade americana. A primeira polarização que vem à tona, claro, é a polarização entre democratas e republicanos, com os dois candidatos brigando pelos independentes, pelos moderados, né, nesse meio campo político. Mas não é só essa polarização que a gente pode ver. Então você tem divisões entre uma população mais jovem, imigrante, e as castas mais estabelecidas nos Estados Unidos. Você tem uma divisão entre a parcela mais educada da população, com ensino superior e um nível educacional mais elevado, e a parcela da população com menos escolaridade, que acaba indo para empregos ou de meio período ou subempregos. Você tem a polarização racial, que sempre teve presente, e você tem, além de tudo isso, cada vez mais uma polarização social entre uma sociedade tradicional de valores cristãos, protestantes, e uma sociedade progressista, mais jovem, do século XXI. Então todas essas clivagens vão se montando, vão se constituindo no que a gente enxerga hoje, né? Então, uma ala conservadora que, por um lado, tem um elemento de conservadorismo econômico, né, da ideia de que o Estado precisa pagar as suas próprias contas, não pode ter muita intervenção na economia, tem que permitir o empreendedorismo, e um conservadorismo, por outro lado, social, né, contra o direito ao aborto, contra o casamento entre homossexuais e uma série de outros valores mais progressistas, que estão representados do outro lado, né? Tanto um progressivismo social, com promoção de igualdade racial, promoção de direitos LGBT, promoção de direitos da mulher, que ainda é um tema muito forte nos Estados Unidos, e um certo progressivismo econômico ou de participação do Estado em políticas de redução de desigualdade. Quer dizer, a gente está falando aqui que é um debate de princípios e de valores, não é? Não é isso? Sim. Está fundamentalmente baseado em visões diferentes sobre o que a sociedade americana é. O que estaria mais no centro disso, na sua avaliação, Geraldo? Eu acho que essas quatro vertentes que a gente delineou têm criado uma divisão na sociedade e a grande questão é para que lado isso vai, né? Então, vou pegar como mote essa interpretação do papel do Estado na economia. Né? A grande questão política hoje nos caminhos da sociedade será que essa parcela de moderados, essa parcela que está dissociada desses valores religiosos tão preeminentes, esse grupo ele vai se aliar com os elementos mais conservadores da sociedade. Entendi. E gerar um governo de direita que mistura princípios econômicos e sociais, ou ele vai se abster e deixar a sociedade continuar trilhando um caminho de renovação social, de políticas de maior participação, etc. Então, existe uma onda conservadora muito forte, mas que ainda não está estabelecida, né? Esse discurso contra a imigração, esse discurso contra outras religiões, ele existe, ele é manifestado principalmente em alguns estados, principalmente em algumas regiões do país que sofreram mais com os efeitos da globalização e da crise no final da década, né, de 2000, 2007, 2008. Sim. Mas ele ainda é combatido por uma parcela progressista, educada, da sociedade que nas últimas eleições, ou nas últimas gerações, obteve vitórias, né? Obteve vitórias políticas. Pensar não só no resultado das eleições, mas coisas como a liberação do casamento entre homossexuais, coisas como a reforma no sistema de saúde, ou até mesmo, em alguns estados, a liberação do uso recreativo de maconha. Enfim, tem valores que estão em movimento
na sociedade americana e tem encontrado uma onda reacionária. A gente percebe que valores também, como a questão do pagamento de impostos, como foi o que foi revelado com relação ao Trump, foi muito contundente para o prosseguimento dele na campanha, que isso abalou de alguma maneira porque o americano julga que é um dever cívico, vamos dizer assim, o pagamento de impostos. Isso também está nesse rol de valores que você está dizendo? Então, é esse tipo de discussão que faz essa clivagem, né? A discussão econômica, que é basicamente essa discussão sobre impostos, sobre o tamanho do Estado, sobre qual é o nível ideal de taxação para que o empreendedorismo e a atividade econômica não seja esmagada. Esse tipo de discussão é uma discussão que pode ser feita sem a carga de valores, sem a carga emocional que os outros temas trazem, sem a carga emocional que temas como aborto trazem, como direito reprodutivo das mulheres, como pagamento igual entre mulheres e homens, como as relações raciais nos Estados Unidos, que tem uma temática enorme por trás disso. Então, o tema econômico, né, o tamanho do Estado, nível de taxação, nível de renda, esses temas podem ser discutidos, vamos dizer assim, racionalmente, ou de uma maneira adulta, pelos políticos. Que foi o que aconteceu nos anos 90. Né? A chegada do Clinton ao poder e do grupo de democratas que ele representava eram democratas comprometidos com valores sociais, mas fiscalmente responsáveis. Né? Agora, existem pontos em comum entre o que propõe o Trump, que propõe o grupo da Hillary, como, por exemplo, os acordos de livre comércio, que parece que os dois são críticos a esses acordos. Isso, de novo, a gente volta numa resposta à sociedade civil. A Hillary, tradicionalmente, é uma entusiasta de acordos de livre comércio, foi assim durante o governo Clinton, foi assim quando ela era secretária de Estado, ela que lançou as bases da negociação desse grande acordo, a parceria transpacífica. Só que, por uma resposta à sociedade civil, a grupos sindicais, a grupos de trabalhadores que se veem afetados pela globalização econômica, que têm perdido empregos, que têm perdido renda, ela foi obrigada a mudar a sua posição política. A gente não sabe... Eu podia fazer um raciocínio semelhante ao Trump, que da posição dele no empresariado americano, os grupos com que ele circula, com quem ele convive, também todos são a favor do livre comércio. Se você for perguntar para a Câmara Americana de Comércio, que é uma grande apoiadora de candidatos republicanos, eles são a favor do livre comércio, assim como são a favor de uma reforma da imigração. Ambos temas que o Trump é contra, fortemente contra, por causa da sua posição política. Então aí a gente está de novo vendo a maneira como esses temas políticos, temas econômicos, estão se relacionando com os anseios, com as tensões da sociedade, né? Eventualmente, com a vitória de um dos dois, a gente vai ver o quanto disso continua tendo reflexo no sistema político, o quanto disso é só retórica de campanha. Agora, existe assim uma linha muito tênue nesse momento, que é a maneira como que eles vão se exibir as suas ideias e se colocar para a sociedade. Até você acabou de dizer aí que a Hillary recuou no momento e tal. O último grande debate, a gente viu que o que se diz é que ele perdeu o Trump, mas ela também não venceu. Então, qual é o cuidado que os candidatos devem ter nesse momento ao colocar as suas ideias? A gente tem várias leituras interessantes dessa eleição. Uma das coisas que mais chama a atenção é o fato dos dois serem candidatos de mais idade, né? Como dupla, nunca houve candidatos de idade tão avançada concorrendo à presidência dos Estados Unidos. E isso é uma grande ironia, porque os valores da sociedade americana e mundial, né, estão em constante mutação. Se você pensar na sociedade da informação, nos millennials, no papel das mídias sociais. E esses dois candidatos são candidatos de uma geração passada. Então, os dois têm uma certa dificuldade de conversar com a juventude. O Trump, porque os valores que ele propõe, que ele defende, a plataforma que ele defende, efetivamente não é a plataforma dessa juventude, dessa geração que chega na maturidade política
nos Estados Unidos, ou no início da sua trajetória política. Ele representa, se você quiser dizer assim, ele representa os valores dos pais dessa geração nova, dos avós dessa geração nova, que supostamente viveram uma América com crescimento, com uma sociedade bem segmentada do que era ser americano, com uma segmentação de quem era o inimigo. Né? Com tudo muito claro. Né? Com tudo muito claro, que não é o que acontece agora, então é para esse grupo que ele está apelando. Né? Por outro lado, a Hillary, que supostamente, né, os valores do Partido Democrata dialogam mais com essas novas gerações, também não os empolga, porque ela já é uma figura política muito conhecida, muito polêmica, que adotou posições relativamente moderadas ou conservadoras ao longo da sua trajetória política e que também não os representa. Então eles têm muita dificuldade, o Partido Republicano de se renovar e o Partido Democrata de atrair esse eleitorado que naturalmente seria dele. Como é que tem sido o papel da imprensa nessa eleição? Porque a imprensa parece muito tendenciosa a não gostar do Trump. Parece. Um pouco disso é causado pelas próprias polêmicas que o Trump gera, ou pela própria maneira como ele ataca a imprensa, ou a parcialidade da imprensa. Isso é um fato. Por outro lado, a imprensa é o grande canal de divulgação dos escândalos da família Clinton há muito tempo. E agora a gente tem um novo elemento que é uma imprensa, uma divulgação de informações quase orgânica. Né? Então, isso por um lado. Então não há como você impedir que os vazamentos de e-mails ocorram, por exemplo. Isso vai virar um tema político. A mídia tradicional já não tem mais controle. Isso por um lado. Por outro lado, você tem um fenômeno também muito particular dessa eleição, que existem duas narrativas do que são os Estados Unidos e duas narrativas do que são a sociedade americana. Uma narrativa da campanha da Hillary Clinton, dizendo que o país está crescendo, que os anos Obama foram bons anos, que o país se recuperou primeiro da crise econômica mundial do que todas as outras potências, que a renda voltou a crescer, que existiram avanços para os grupos minoritários, etc. E uma outra narrativa da campanha do Donald Trump, dizendo que a América está em crise, que é ele que é o único ele que é o único capaz de fazer a América prosperar novamente. Né? E essas realidades, elas não conversam uma com a outra. E aí você tem dinâmicas das mídias sociais, da internet, etc., que vão reforçando essas visões para cada um dos seus grupos. Então, o que tradicionalmente comandou as eleições americanas, que é o grupo dos moderados, dos independentes, essa parcela do meio do espectro político, está cada vez mais espremido. Você diria que o que a gente está vivendo hoje como divulgação, como meio de difusão da ideia dos candidatos, hoje as mídias sociais e tudo mais, tá para outras eleições, como foi o rádio e a televisão? Eu acho que é algo semelhante, né? O rádio e a televisão, ou o impacto dos primeiros debates televisionados, né? Todo mundo menciona muito o debate do Nixon com o Kennedy. Exatamente. Então, é esse impacto que as campanhas ainda estão aprendendo a lidar e os candidatos ainda estão aprendendo a lidar. Ou não estão tendo noção da consequência do que pode... Não estão tendo noção e ninguém está tendo noção. Acho que esse é o outro ponto. Os próprios analistas eles têm sido muito cautelosos em indicar o que isso pode significar. Né? A gente, quando pega um perfil histórico mais amplo, mais longo, diz, isso é só mais uma manifestação de fatos que sempre ocorreram. Né? Então, sei lá, você pode pensar assim, olha, os iranianos tomaram as ruas de Teherã em 79 para receber o Khomeini e não tinha internet, não tinha Facebook. Os alemães saíram às ruas para derrubar o Muro de Berlim em 89 e não tinha internet, não tinha Facebook. Então a Primavera Árabe, a Primavera Árabe é só mais uma manifestação de comoção social, como outras que aconteceram em vários momentos da história. Essa é uma
interpretação. A outra interpretação é: existe algo novo, existe algo mais rápido, mais volátil e que ninguém sabe o resultado. A gente vai ter que esperar um pouco ainda para ver. Agora, para o Brasil, o que seria um cenário com o Trump e como seria um cenário com a Hillary como presidente? Eu costumo dizer que os impactos para o Brasil não serão gigantescos, né? A Hillary Clinton é uma figura política experiente, conhece o Brasil, já veio ao Brasil, já recebeu autoridades brasileiras em Washington enquanto secretária de Estado, tem a sua rede de contatos aqui, tem uma visão de um sistema multilateral em que o Brasil faz parte, de um sistema americano em que o Brasil faz parte. O Donald Trump, por outro lado, também conhece relativamente o país, tem investimentos aqui no Brasil, não é totalmente um analfabeto em relação ao Brasil. Não acredito que os interesses das empresas brasileiras, das instituições brasileiras nos Estados Unidos possa ter algum tipo de impacto. Claro que, com toda essa retórica, dependendo da agenda de imigração que o Donald Trump adotar, talvez alguns grupos de brasileiros vivendo nos Estados Unidos possa ter algum tipo de impacto negativo. Um outro argumento que se faz é que, caso o Donald Trump ganhe e caso as posturas de política externa dele efetivamente se tornem realidade, né, caso ele queira mais intervenção no Oriente Médio para combater o Estado Islâmico, caso ele enfraqueça as relações com a OTAN da maneira que ele vem dizendo, isso vai causar instabilidade no sistema internacional. E instabilidade no sistema internacional, por definição, é ruim para o Brasil. Quer dizer, um momento de tensão no mundo seria não só ruim para o Brasil, mas ruim para todos. Ruim para todos, e aí o Brasil poderia ser chamado a contribuir mais com o sistema do que ele efetivamente contribui. Então a gente sairia perdendo nessa reconfiguração. E quanto que as relações comerciais que possam ser desenhadas daqui para frente, elas mexem, Geraldo, com as questões de direitos humanos, questões trabalhistas, em outros países, por exemplo? A gente tem, desde os anos 90, um fortalecimento de uma agenda liberal de comércio que está cada vez mais se expandindo. Antigamente, o comércio internacional era uma questão de tarifas e cotas. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente fala de padrões trabalhistas, de padrões ambientais. Exatamente. E tem sido a proposta das administrações americanas, de maneira geral, de expandir esses padrões trabalhistas. Isso dentro do sistema de comércio internacional sofre resistência de vários lados, né? Sofre resistência de alguns grupos de países em desenvolvimento, dizendo que isso vai aumentar os seus custos. Por outro lado, toda a agenda de comércio, como um todo, também sofre resistência por achar que isso vai levar a uma precarização do trabalho, a terceirizações, enfim. Então, você tem aí uma... Exploração de mão de obra. Exatamente. Né? Você tem uma correlação forte. O discurso... Enfim, a gente acabou de comentar, né? Você não sabe exatamente que postura os Estados Unidos vão adotar, seja o Trump, seja a Hillary. Se eles se voltarem contra a economia, ou esse processo de liberalização em andamento, renegociar tratados comerciais, alguns falam em sair da Organização Mundial do Comércio, esse discurso vai favorecer muito, vai ser muito bem visto pelos grupos sindicais, pelos trabalhadores dentro dos Estados Unidos. Mas internacionalmente isso pode desencadear todo tipo de reação. Né? Porque as cúpulas das grandes economias têm demonstrado muita preocupação dependendo de quem estiver no comando dos Estados Unidos. Eu acho que elas têm demonstrado alguma preocupação. Ninguém leva muito retórica de campanha a sério. Né? Eu acho que ainda é necessário esperar um pouco para ver o resultado da eleição e principalmente para ver o resultado da eleição
no legislativo, porque política comercial nos Estados Unidos não se faz só na mão do presidente. Então, se isso que eu faz queria te muito perguntar. nos grupos dentro do Congresso. E aí sim a gente pode ter um indicativo muito mais sério. Então, como que funciona essa democracia? Quer dizer, se o presidente quiser entrar numa guerra em qualquer que seja o ponto do planeta, como que isso se dá? Não basta só estar ali um presidente mais intempestivo, mais conflituoso. Ele tem que ter o quê para conseguir tomar as grandes decisões? Nessa questão, as questões de segurança e as questões econômicas têm um corte, uma diferença sensível. Para ambas, supostamente o Congresso americano tem autonomia, tem autoridade. Então, está lá na Constituição americana que quem declara a guerra é o Congresso. O presidente é o comandante em chefe, ele é o chefe das Forças Armadas, mas quem tem o poder de declarar guerra é o Congresso. Só que a prática muda um pouco essa questão. Os Estados Unidos declararam guerra poucas vezes na sua história. Nem por isso as intervenções armadas americanas foram poucas no sistema internacional. Então o que acontece é que, uma vez iniciado um conflito, por qualquer justificativa que seja, e o presidente tem essa autonomia de utilizar as Forças Armadas para questões de segurança nacional, é muito difícil o Congresso dar uma ordem de retirada de tropas, né? Então existem algumas determinações que o presidente precisa seguir, prestar contas, dizer o que ele está fazendo, dizer por quê, mas uma vez que ele iniciou uma ação militar, é muito difícil o Congresso retroagir essa ação, retirar as tropas. A questão econômica é diferente. A gente costuma dizer que o Congresso tem as chaves do cofre, ou controla a bolsa, né? O presidente americano não tem autonomia para negociar questões comerciais sem a aprovação do Congresso. E é aí que a gente também... Que é diferente para questões de conflito... Que é diferente para questões militares. Militares. Né? E é aí que a gente costuma dizer que toda política é a política local, né? A hora que essas questões voltam para um Congresso, os deputados e os senadores vão votar pensando no quê? Pensando, poxa, será que eu libero o mercado de algodão, mas o meu estado é produtor de algodão? Será que eu libero o mercado de têxteis, mas o meu estado é produtor de têxteis? Será que eu libero o comércio de gás natural, isso é um tema recorrente agora, com os outros países, mas isso pode elevar o preço doméstico no gás natural, estragar a indústria renascente aqui. Então aí tudo vira uma questão de equilíbrio de política doméstica. Quais serão os grupos locais afetados, que tipo de proposta pode ir para frente, que tipo de proposta não pode. Agora, quanto que essas medidas protecionistas, você deu o exemplo aí do algodão e tal, mas de uma maneira geral, que as questões protecionistas, elas podem gerar conflito? Conflito em que sentido? Nas relações internacionais com outros países. E quando você protege internamente, você... Sim, esse é um processo longo, né? Então, se você olhar historicamente, as pessoas vão dizer, olha, foram as brigas comerciais dos anos 20 que levaram à Segunda Guerra Mundial em 1939. Foram um dos elementos, foi essa competição em blocos. É um pouco essa a preocupação. É lógico que hoje, se os Estados Unidos resolverem fechar alguns mercados ou começarem a fazer demandas muito específicas para manter os seus compromissos, né? Toda hora aparece a questão cambial. Então o outro país é manipulador cambial, a não ser que ele pare com isso, nós não vamos mais fazer comércio, vamos impor sanções. Isso pode acontecer, mas que isso leve a um conflito militar diretamente é muito difícil, até pelo grau de interdependência, das relações... A rede de relações financeiras e comerciais na economia hoje é muito densa. A economia americana hoje se financia com a compra de títulos do governo, e a grande maioria desses títulos estão na mão da China, do Japão, da Índia e de outros aliados. Então, um gatilho de um conflito econômico se transformar num conflito militar, hoje em dia ele é muito difícil. Agora, o que pode acontecer, e é isso que alguns analistas, alguns acadêmicos que olham o longo prazo têm medo, é que toda essa onda conservadora, não só nos Estados Unidos, mas no mundo como um todo, a gente viu agora... A gente viu a saída do Reino Unido, a suposta saída do Reino Unido,
que tudo isso acabe levando à formação de blocos, à retomada de competição, né? E isso eventualmente possa gerar em algum tipo de confronto. E qual, assim, na sua avaliação, o momento que a gente vive na globalização? Que a globalização era exatamente o contrário, era a integração cultural, econômica, e hoje a gente sente esse movimento que você acabou de iniciar e a dizer que vão se juntando em blocos e tudo mais. Que momento que a gente está da globalização? Eu acho que o momento que a gente vive é um momento de choque de realidade. O discurso da globalização dos anos 90 e a partir dos anos 90 sempre foi um discurso muito ingênuo, que a globalização geraria benefício para todos, que os países seriam integrados numa nova ordem, que eventualmente os governos autoritários se transformariam em governos democráticos por conta das pressões do mercado. Todo esse discurso sempre foi um discurso muito ingênuo e promovido por alguns grupos que tinham interesse principalmente nessa liberalização econômica, e sempre foi um discurso que se sobrepôs a tensões, a desigualdades, a problemas que sempre estiveram lá. Esses grupos desprivilegiados, esses grupos desprezados, eles não apareceram agora da crise de 2008 para cá. Essas populações sempre estiveram dentro da sociedade, você sempre teve grupos prejudicados. O que aconteceu de 2008 para cá, e principalmente nos últimos anos, é um choque de realidade, é a percepção de que a globalização não beneficia a todos, que a liberalização econômica não beneficia a todos a priori, não tem nada intrínseco nesses processos que é benigno. Então, que esses processos eles precisam ser controlados, você precisa ter algum tipo de regulamento, algum tipo de intervenção, etc. O momento agora esse diagnóstico foi feito. Agora, qual é a saída? Né? A saída é por mais integração? A saída é por uma integração mais inclusiva? Ou a saída é por isolamento, por regionalização, por confronto com o outro? Então, essas são perguntas que ainda não estão respondidas. Qual que você acha que vai ser o lugar no mundo aí para o Reino Unido? Olha, eu ainda tenho minhas dúvidas se o posicionamento do Reino Unido vai ser, ou esse posicionamento pela saída, se ele vai efetivamente se materializar. Esse processo é longo, a nova liderança ainda não deu entrada no processo de saída, né? Mas a nova liderança já sinaliza com exigências para não contratação de imigrantes, de estrangeiros, nos seus quadros variados, né? Sim. É recentíssimo isso. Sim. Mas o que vai acontecer agora é que o governo britânico vai ter que notificar o chamado artigo 50, né? Notificar o artigo 50, que é quando começa a negociação por uma saída de um país da União Europeia. Quando os termos dessa saída ficarem claros, eu acho que vai haver uma reavaliação do processo. Eu ainda tenho minhas dúvidas se esse processo vai chegar até o fim dessa maneira. Agora, um assunto que está em pauta, como você estava dizendo, que são vários pontos do mundo onde existe esse sentimento conservador, extremista e tudo mais, é a questão das correntes migratórias. Hoje o mundo assiste as pessoas se lançarem ao mar sem fazer nada. A gente estava comentando recentemente agora de uma pesquisa onde as pessoas acham que por uma questão ou de segurança, ou de terrorismo, ou de salvar seus postos de trabalho, que as portas devem se fechar mesmo para os imigrantes. Como é que você vê essa questão? Por que as pessoas se deslocam dos seus lugares, como a gente viu em outros momentos da história mundial? E eu te pergunto, são pelos mesmos motivos que isso está acontecendo agora? E qual a perspectiva que a gente tem? Porque os motivos, tragicamente, infelizmente, são muito semelhantes, são muito parecidos, né? Desastres naturais, em alguns casos, mas na grande maioria, conflitos, né? Tragédias humanitárias e, eventualmente, impossibilidades econômicas, né? Falta de oportunidade econômica, falta de perspectiva de vida. Mas, majoritariamente, para os processos que a gente está vendo agora, são conflitos, são tragédias humanitárias que deixam essas populações sem alternativa, né? Se você vê as condições em que esses fluxos acontecem, você muito facilmente percebe que uma pessoa só toma essa medida se ela estiver completamente desesperada, se não houver nenhuma outra alternativa.
Agora, a reação, acho que não posso nem chamar da comunidade internacional, mas a reação de determinados países tem a ver com essas condições do ambiente internacional que a gente estava comentando agora há pouco, com esse choque de realidade, né? Então, no momento em que esses fluxos migratórios atingem sociedades que já têm problemas domésticos, que já têm dificuldades econômicas, dificuldade de gerar oportunidades para suas próprias populações, aí o nível de ressentimento aumenta, o nível de xenofobia aumenta, o nível de resistência aumenta. E aí acho que tem um outro choque de realidade, que é uma certa leitura ingênua do que é a comunidade internacional e da capacidade da comunidade internacional de agir e de resolver problemas. Você é muito criticado aqui por uma visão pessimista, mas durante os anos 90 e o começo dos anos 2000 havia uma certa ideia de que a comunidade internacional era uma entidade que poderia resolver problemas, resolver conflitos, ser uma força pela evolução, pelo progresso da humanidade. Em todas as intervenções das Nações Unidas, da OTAN, de organizações regionais, também sempre existiram motivos e movimentos políticos por trás, né? Escolha de prioridades, escolha de métodos de ação. E a comunidade internacional como entidade, se alguém conseguir caracterizá-la assim, nunca foi capaz de resolver esses conflitos. Então, quando alguém diz que a comunidade internacional tem, por obrigação, intervir no conflito na Síria, ou resolver uma situação de fome ou de crise de saúde, etc., a pergunta que eu faço é a quem esse interlocutor está se referindo, ou com quem que ele está dialogando, quem é essa comunidade internacional? Porque em determinados momentos em que há ação de coalizões, essas ações são pautadas por interesses próprios ou por crises muito graves que não podem ser resolvidas. Mas no momento em que esse consenso desaparece, a comunidade internacional desaparece também. Então, esperar que a comunidade internacional vá agir na Síria porque é uma obrigação dela é um pouco de ingenuidade. E, de novo, a gente está vivendo esse choque de realidade. Falando em Síria, como é que você vê essa escalada de tensões na Síria entre Estados Unidos e Rússia? No que isso pode virar? Porque me parece que nunca houve um momento tão agudo como esse desde a Guerra Fria, onde Estados Unidos e Rússia estivessem em um campo de batalha tão em lugares opostos, não é isso? Eu acho que aí tem vários elementos, né? Primeiro é uma tragédia humanitária, a gente não pode nunca perder de vista o fato de que o que acontece na Síria hoje é uma tragédia humanitária de proporções raramente vistas e onde não existem mocinhos, né? Eu acho que é triste a gente olhar para a política internacional dessa maneira, mas você não tem um grupo que seja legítimo ou que seja apenas o defensor dos interesses da população síria. Então o governo errou muito, criminoso, genocida, os grupos de oposição também, os grupos externos que estão atuando ali também. Então não existe um bom lado, não existe um lado para você escolher. Acho que esse é o primeiro... São 300 mil mortos, né? Algo assim, quase mais de 6 anos de conflito e sem perspectiva de solução. Pois é, eu pergunto para você, sem perspectiva de solução e perspectiva de mais conflito novo, quer dizer, novos pontos de tensão, quando a gente fala de Rússia e Estados Unidos? Também é uma análise que ela tem evoluído quase que semana a semana, mês a mês. A gente teve um cessar-fogo para distribuição de auxílio humanitário, depois teve novos confrontos, bombardeios em alvos um do lado do outro. A presidência Obama tem adotado uma postura que é de não comprometer tropas terrestres por conta dos desastres passados no Afeganistão, no Iraque. E o governo russo, o Putin, resolveu utilizar a Síria como um elemento de projeção da sua política externa, como há pouco se via. Isso foi desencadeado pela crise na Ucrânia, foi desencadeado por uma série de outros processos em que a Rússia
finalmente optou por projetar poder ao invés de apenas ter uma postura defensiva. Você pode ter uma solução à la Rússia, né? O governo sírio tem se fortalecido com todo esse apoio da Rússia, do Irã, e é capaz que vença a guerra. Se os Estados Unidos continuarem achando que esse é um resultado inaceitável, o que eles vão fazer? Vão continuar fortalecendo os grupos de oposição e o conflito vai continuar se prolongando. E no meio disso, a população? E no meio disso, a população é esmagada, é dilacerada, né? E aí você, enfim, sobrepõe as questões regionais, você sobrepõe as questões do terrorismo islâmico, e sobrepõe uma série de outros elementos. Agora, para encerrar, eu queria uma opinião muito pessoal de quem é especialista em Estados Unidos e questões internacionais. O que é melhor para o mundo hoje? Quem vencer as eleições americanas? Você tem um consenso de que uma presidência da Hillary Clinton, por mais que ela não seja uma presidência que empolgue como empolgou a vitória do Obama, por mais que ela não seja uma presidência que alguns grupos progressistas do Partido Democrata vão defender, ela seria uma presidente dentro dos padrões de normalidade, né? Uma presidente que certamente vai ter posições criticadas pela sua política externa, por suas posturas no Oriente Médio, por alguns valores, princípios comerciais que ela vai defender, mas que é uma presidente que relativamente tem algum compromisso com o sistema multilateral, e que representa o conhecido, né? Então é um indicativo de estabilidade, além de ter um indicativo que a gente não mencionou, mas que é muito importante, de ser uma mulher, né? De representar o empoderamento, mesmo que simbolicamente... Mas qual é a garantia disso? Representar o empoderamento da mulher. Qual a garantia do quê? Da vitória dela? Não, da figura feminina que você ressalta. O que isso acrescenta? Eu te pergunto. É a primeira presidente mulher, é um indicativo de que existe algum movimento de igualdade de condições, de igualdade de participação no sistema político, que é um sistema extremamente desigual nos Estados Unidos e no mundo, né, na grande maioria dos países. Então, todo mundo fala, né, o homem mais poderoso, é o emprego mais poderoso, é o homem mais poderoso do mundo. Bom, agora pode ser uma mulher mais poderosa do mundo. Então, esse pelo menos é o conhecido, é o esperado, é o moderado, né? Vão haver críticas, etc. A presidência do Donald Trump é uma grande incógnita com um risco de ser extremamente instável.